tribulação. Escuta. Vem, vem, oh alma cansada. Jesus nesta noite quer aliviar o teu cansaço. Glória a Deus. Nesta noite há o chamado para a mudança na tua vida. Nesta noite o Senhor te chama, Jesus te chama porque Ele quer mudar. Ele quer fazer uma mudança na tua vida. Você pensa que a mudança que você precisa é de ter uma mudança na vida material, é de ter uma mudança dentro de uma prosperidade financeira, é de ter uma mudança na situação física. Ei, Jesus quer mudar a tua vida no que é mais importante de ser mudado. Jesus quer mudar a tua vida, a tua alma, o teu espírito cansado, angustiado, triste, oprimido. É isso que Ele quer mudar. Ele quer te dar um espírito alegre e confortável dentro do consolo e do conforto do Senhor Jesus em meio às tribulações. Porque o homem, com tudo que ele tenha neste mundo, a sua alma continua cansada, oprimida, carregada, perturbada, sem paz, sem alegria. Porque se isso preenchesse o vazio do homem, muitos que têm tanto dinheiro não se matavam. Porque se isso preenchesse o vazio do homem, muitos que têm tanto dinheiro não entravam em depressão. Sabe por que a causa de tudo isso? É a falta de Jesus. Jesus, Ele preenche a tua alma. Jesus dá descanso no teu ser interior. Jesus dá confiança e segurança no teu viver, para que diante das lutas, das tribulações que todos passam nessa vida, independente se é rico, pobre, crente, católico, espírita ou de qualquer cultura ou religião, todo ser humano passam os mesmos problemas. Só que um tem uma situação financeira mais confortável, mas todos passam o mesmo problema. O ser humano, ele fica doente, ele morre, ele entristece, ele chora, sendo ele rico, sendo ele pobre, sendo ele culto, sendo ele analfabeto, sendo ele qual for a classe social que ele está. Ele tem o mesmo vazio que todo ser humano tem. O vazio na sua alma, a necessidade de paz, a necessidade de esperança, a necessidade de alegria. E isso tudo só encontraremos em Jesus. Muitos até buscam se refugiar na religião e não encontram o vazio preenchido em sua alma, porque a religião não preenche o vazio da alma de ninguém e nem dá paz ao espírito de ninguém. Só faz iludir. O homem se engana pelo entendimento errôneo. Ele acha que está bem, que está em paz, mas dentro dele ele sabe que não está. E muitas vezes a humanidade vive na aparência. Ei, seja real, venha viver a realidade. A realidade é, você está com a tua alma em aflição, em angústia, em perigo. Jesus é quem pode preencher esse vazio. É quem pode saciar a sede desta alma cansada, oprimida e angustiada. Jesus é quem pode tirar esse desespero do teu interior, da tua alma, e te dar esperança. Ainda que o mundo se abale, você tem esperança. Você fica firme, você se mantém confiante, porque você agora passa não só a crer, mas a habitar. E Deus em você e você em Deus. A presença de Deus é que nos fortalece. Aleluia, aleluias. Não adianta se refugiar nas drogas. Não adianta se refugiar na prostituição. Não adianta se refugiar na bebida. Não adianta se refugiar na mentira que fica na nossa mente. Não adianta se refugiar em nenhum recurso deste mundo. Porque o caminho de refúgio, o local de refúgio é a presença do Senhor. Porque se você hoje tomar uma decisão e habitar no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansarás. Você sabia que tem gente morrendo aí em desespero por causa desta situação que nós estamos vivendo? Você sabia que tem gente dentro de casa preso em depressão, com medo
de tudo isso que está vendo e ouvindo, dessa situação que nós estamos passando? Tem muita gente ficando neurótica, tem muita gente entrando em depressão, tem muita gente vivendo caos, se suicidando. A mídia não apresenta isso não. Acontecendo. Isso está acontecendo. Outras fontes mostram o que está acontecendo por trás da maquiagem da mídia, que faz uma maquiagem para apresentar ao povo somente aquilo que eles querem que o povo vejam e conheçam e acreditem. A verdade que liberta está sendo ministrada, está sendo anunciada. É preciso você querer entender e buscar conhecer os fatos na realidade, com cuidado, examinando. Tem muita gente entrando em desespero. Sabe por quê? Porque é um sinal de que ele não está firmado no Senhor, que a confiança dele não está nesse Deus que ele disse que crê. Ele disse que é todo poderoso, ele disse que esse Deus é tremendo, mas na hora do problema fica em desespero, dá mau exemplo mais do que os ímpios e entra numa neurose. Diz que confia em Deus, só da boca para fora, só no conceito religioso, no formalismo, mas na verdade não confia em Deus, porque quem confia em Deus, não se apavora e nem teme, nem estremece diante nem de doença, nem de ameaça de morte, nem de ameaça de cadeia, nem de ameaça de fome, nem de ameaça de desemprego. Quem confia em Deus se mantém firme e seguro, porque sabe que aquele que o guarda é poderoso para livrá-lo e protegê-lo, sustentá-lo, mantê-lo e permanecer ele de pé, guardando para a eternidade. A confiança em Deus não é viver uma religiosidade. A confiança em Deus é mostrar equilíbrio, segurança, serenidade, confiança, firmeza diante das tribulações, diante das tempestades, ainda que o fogo queira nos consumir, ainda que os mares queiram nos afogar, mas todavia o Senhor diz: eu estarei contigo. Se passares pelo fogo, estarei contigo. Se passarem pelos rios, eles não te submergirão, porque eu estarei contigo todos os dias. Foi isso que o Senhor Jesus Cristo disse. É isso que nós temos que crer, que Ele está conosco. E se Ele está conosco, por que o desespero, do medo, do temor, do pavor, do caos que está no teu coração, meu irmão? Se Deus está na tua vida, como tu diz, confia no Senhor, espera com paciência, não se embole do lugar, mantém-se confiante e paciente, porque Ele está aguardando-nos. Jesus disse: estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, jamais deixarei vós só. O Senhor Deus, em sua palavra, Ele faz promessa de confiança, de segurança, de proteção àqueles que confiam nele. A confiança em Deus não é através de um momento religioso. A confiança em Deus não é através de um momento onde eu expresso a minha formalidade religiosa. A confiança em Deus é no meu diário, é no meu cotidiano, é diante das lutas, das batalhas, das pelejas, das perseguições, das ameaças, seja de morte ou de qualquer outra. Mantenha-se firme no Senhor, ainda que o inimigo te alcance, ele não te fará mal algum, porque o Senhor está contigo. Ele é o teu escudo, Ele é a tua fortaleza, Ele é o teu socorro bem presente na hora da angústia. Muitas vezes a gente lê isso, a gente prega essa palavra, mas não vive no coração, porque nós acostumamos pregar a palavra de uma forma intelectual, mas não com a vida, não crendo, não estando firme nela. Nós apenas só lemos o que está no livro e não absorvemos para viver uma vida de fé, porque vida de fé é praticar, é crer, é se manter na palavra de Deus. Essa é a vida de fé em Deus. A Bíblia diz que Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Mas na hora da angústia, muitos de nós não lembram disso e entram em desespero, e entram em questionamento, murmura contra Deus, até diz que Deus nos esqueceu, que Deus não está vendo. E Deus é cego, é?
A Bíblia diz que Deus contempla todos os habitantes da terra. Nada está oculto dos olhos dele. E a Bíblia diz que Deus, ele guarda os seus com cuidado e com zelo especial. Quando uma pessoa diz que Deus não está vendo ela, que Deus esqueceu dela, essa pessoa precisa aprender de Deus, porque ainda não conheceu a Deus. Quem conhece a Deus vive uma fé firme, inabalável. Foi o que Jesus disse: aquele que ouve a minha palavra e pratica, eu comparo com um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Vem os rios, vem as tempestades, vem os vendavais, combatem contra esta casa, mas esta casa permanece firme, confiante no lugar, não se move, não entra em desespero, não entra em pânico, mas entra em adoração e em louvor a Deus em meio à tribulação, porque sabe que Deus está comigo bem presente. Quando eu tenho um momento difícil, de muita luta, é esse momento que a Bíblia diz que ele é bem presente na hora da angústia. Na hora da angústia, ele está bem presente. Ele está com aqueles que confiam nele, porque Deus trabalha para os que nele confiam e esperam. Nesta noite, está com algum problema? Está com alguma dificuldade? Entra em oração na tua vida pessoal. Entra no teu quarto. Se separa um pouco, se isola um pouco, não para viver o isolamento social só, mas aproveita esse isolamento social para tu ter uma intimidade com Deus em oração. Vai orar, não através de uma formalidade dentro da igreja, dentro da religião. Vai orar como uma necessidade da tua alma de comunhão com Deus, através da oração, meu irmão. Aproveita esse momento, ora no teu quarto, para se revestir do poder de Deus, para que tu possa suportar os dias mais, porque os dias mais vêm, ninguém pode impedir, porque isso está decretado nas Escrituras, já está profetizado, não tem nenhuma outra coisa que possa impedir os dias maus de chegar. A Bíblia diz que nós temos que nos revestir do Senhor, para que possamos suportar os dias maus. Vamos ter entendimento da palavra de Deus. Não vamos esperar paraíso na terra, nem melhora não. Vamos esperar sim a vinda de Jesus para nos tirar deste mundo, porque dias piores virão. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Quem entender, que entenda. Quem crê, creia. Quem deixar de crer, que deixe de crer. Porque passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus, esta palavra que eu prego aqui toda sexta-feira, este sermão, este convite, esta instrução, esta orientação, este ensino, esta repreensão, é da palavra de Deus. O que vai se cumprir é a palavra de Deus. Não é isso que o mundo está propagando, não. Dias piores virão. É tempo do crente, do cristão, do pecador, olhar para o alto e buscar o socorro que vem do Senhor, enquanto é tempo. Buscai o socorro que vem do Senhor. Irmãos, aproveite esse momento para ter uma comunhão com Deus, intimidade de oração, irmãos. Para que o Espírito Santo te dê entendimento no orar. Para que você tenha sabedoria como pedir. Porque muitos têm orado, não têm recebido, porque pede mal. A igreja está sem saber orar. A igreja tem que aprender os conceitos bíblicos da palavra. Estão orando errado, estão adorando a Deus errado, estão vivendo uma vida de fé em Deus errada. Por isso que a palavra diz: pedi, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Tem que saber orar dentro da vontade de Deus e não da nossa. Tem que saber orar dentro da humilhação a Deus e não com soberba e arrogância, dizendo: Deus, eu não aceito, Deus, eu determino. Você não determina nada. Você tem que se humilhar, se submeter, porque ninguém entra em oração na presença de Deus exaltado. Tem que entrar em humilhação.
Se o meu povo que clama pelo meu nome se humilhar, a primeira coisa é se humilhar e orar. Para orar, primeiro tem que se humilhar. Se humilha, crente. Ora a Deus e se converte dos teus maus caminhos. Se converte, Wellington, dos teus maus caminhos, dos teus maus pensamentos, das tuas maus intenções, dos teus fingimentos, das tuas atitudes astutas, da tua falta de verdade, do teu fingimento. Se converte, Wellington, porque senão tu vai para o inferno. Não adianta pregar, não adianta anunciar, não adianta dizer que Deus é bom. Se tu estás vivendo em pecado, o inferno é para quem se converte, se arrepende e deixa o pecado e se converte a Jesus. Não é para quem é crente e vive dentro de igreja pregando a palavra, não. O céu é para quem se converte a Jesus e tem uma vida nova, porque quem está em Cristo, nova criatura é. O céu não é para quem está dentro de igreja ou quem está vivendo religiosidade. Tem que se converter no coração, porque não é isso que agrada a Deus, a vida da formalidade religiosa. O que agrada a Deus é um coração contrito, quebrantado, é um pecador sincero, arrependido, aos pés de Jesus, humilhando-se, reconhecendo a sua miséria e clamando a misericórdia de Deus. Deus tem misericórdia de mim. Deus tem misericórdia de mim. Não que eu mereça, não que eu seja bonzinho. Nunca ore apresentando seus méritos a Deus. Nunca ore apresentando suas qualidades a Deus, porque suas qualidades e seus méritos é como um trapo de imundícia diante de Deus. Aprendam isso, crente. Ora a Deus apresentando o mérito do Calvário. Ora a Deus apresentando o mérito do sacrifício de Cristo. Deus, eu não sou merecedor de nada, eu sou merecedor do inferno, mas em nome de Jesus, pelo sacrifício vicário feito na cruz do Calvário, para substituir o pecador, na tua presença eu entro por esse sacrifício, crendo e professando a minha fé, para ter comunhão contigo, para ser agraciado por ti, ó Deus. O homem só é agraciado por Deus através de Jesus. É o sacrifício de Cristo que nos dá mérito. Não é as minhas obras, caridade, minha bondade, minha moralidade, minha forma santa de viver. Não é isso que me faz ser santo para Deus. O que me santifica é o Senhor. O que me santifica é a morte de Cristo na cruz do Calvário. O que me purifica é o sangue de Jesus Cristo. Quem me justifica é Jesus. É Jesus. Ele justifica você também. E nesta noite Ele está te convidando. Ele está te chamando. Venha a mim, vós que está cansado e oprimido, que eu vos aliviarei. Jesus convida você a se render a Ele, a se converter a Ele, para Ele te dar o bem que você precisa ter. O bem que você precisa ter, você só vai encontrar em Jesus. Em Jesus. Então, está com algum problema? Fala com Jesus, meu irmão. A voz da palavra de Deus. 7h54, na comunidade do Bode, Pina, Recife, Pernambuco, Brasil. Nesta noite abençoada, escute esse hino. Fala com Jesus. Sabe onde fica a dor de um coração ferido?
sabe levantar o ego caído nas obras do mal, Ele sabe dar fim. Eu não conheço você, nem sei tua história. Se algum problema te assola agora, fale com Jesus, fale com Jesus. Se a escuridão da angústia tomou tua estrada, você faz de tudo, luta e não vê nada. Ele é a luz, Ele é a luz. Pode pedir que Ele está aqui, pode chorar que Ele vai consolar. Ele entende teu pranto e atende, pode acreditar. Pode estender suas mãos para o céu. Ele é amigo, Ele é justo e fiel. Faz o impossível se torna possível pra te abençoar. Só Jesus pra te ajudar. Eu não conheço você, nem sei tua história. Se algum problema te assola agora, fale com Jesus, fale com Jesus. Se a escuridão da angústia tomou tua estrada, você faz de tudo, luta e não vê nada. Ele é a luz, Ele é a luz. Pode pedir que Ele está aqui, pode chorar que Ele vai consolar. Ele entende teu pranto e atende, pode acreditar. Pode estender suas mãos para o céu. Ele é amigo, Ele é justo e fiel. Faz o impossível se torna possível pra te abençoar. Só Jesus pra te ajudar. A voz da palavra de Deus. Que Ele está aqui, pode chorar que Ele vai consolar. Ele entende teu pranto e atende, pode acreditar. Pode estender suas mãos para o céu. Ele é amigo, Ele é justo e fiel. Faz o impossível se torna possível pra te abençoar. Só Jesus pra te ajudar. Isso é uma verdade absoluta. Não há outra pessoa, não há outro lugar a correr. Só Jesus para te ajudar. Só Jesus para te ajudar. Você precisa entender isso. Enquanto você não entender isso, você vai correr de um lado para o outro, não vai encontrar o socorro que você precisa ter. Você vai viver iludido, enganado, batendo numa porta e outra, até você crer e aceitar entrar pela porta absoluta e única, que é a porta por onde o homem encontra o socorro e a salvação para a sua situação. Nesta noite, quero comunicar a vocês um texto da palavra de Deus, que está no livro de Marcos, registrado esses fatos aqui, acontecido na história humana, registrado aqui dentro da inspiração divina. A Bíblia Sagrada é inspirada por Deus, os homens que escreveram, mas não foram qualquer homem, foram homens inspirados por Deus.
Escreveram aquilo que Deus o inspirou para escrever, e não o que eles queriam do seu entendimento. Por isso que essa palavra é a palavra de Deus, porque o homem escreveu como um instrumento que Deus usou para escrever, mas toda a inspiração Deus que deu ao homem para narrar todos os fatos da história humana, do seu começo, princípio, meio e fim. Está tudo narrado neste livro santo, sagrado, que os fatos são inquestionáveis. Todos os fatos que a Bíblia revela, não adianta a ciência querer negar, porque a própria ciência acaba confirmando. Não adianta a arqueologia querer negar, porque a arqueologia também acaba confirmando os fatos que a Bíblia revela. Os personagens da Bíblia, todos são comprovados na história humana. Então a Bíblia, por isso que a Bíblia é a palavra de Deus. Não é um livro escrito dentro da imaginação do homem. Não é um livro dentro do conceito da religião. Este livro é o livro santo, inspirado pelo Senhor nosso Deus, inspirado por Deus. É um livro divino, porque tem inspiração divina, que foi levado os homens a escrever tudo aquilo que Deus orientou, para que nós tivéssemos conhecimento da nossa origem, do nosso viver e do nosso término de vida aqui neste mundo e da nossa eternidade quando deste mundo sair. Está tudo escrito, revelado aqui neste livro santo chamado Bíblia. Muitos livros. Não adianta buscar revelação nem conhecer por aí. Pegue a Bíblia na sua casa. Não importa se você é da religião A, B, C, D, E, F, G, H. O que importa é que a Bíblia é uma só. A Bíblia não é um livro da detenção da igreja, seja ela católica, evangélica, do espiritismo, dos mormons, do testemunho de Jeová, dos muçulmanos, até porque os muçulmanos não usam a Bíblia. O livro dele é o Alcorão, eles não aceitam a Bíblia, mas a Bíblia é o livro de nenhuma autoridade religiosa. O livro Bíblia, chamado este livro santo, é um livro inspirado por Deus para que toda a revelação que Deus quis que o homem conhecesse fosse narrada neste livro. Deus narra a história da humanidade. Deus narra a existência da humanidade. Deus narra de onde o homem veio, como o homem vive, para onde o homem vai. Está tudo aqui neste livro revelado. O final de tudo. Não adianta buscar tarô, cartomante, buzo, bola de cristal, necromancia, astrologia. Não adianta buscar jogar nenhuma dessas superstições. O que você precisa é ler as Escrituras e conhecer o que está nela revelado para você ser bem-aventurado. Bem-aventurado os que ouvem e crê no que está escrito nesta palavra. Bem-aventurado são os que ouvem, lê e crê no que está escrito nesta palavra, porque esta palavra contém verdades e princípios, não relativos, mas absolutos, as verdades e os princípios absolutos de Deus, que é para toda a humanidade viver, porque todos os princípios da Bíblia, eles não são restritos a um grupo de pessoas. Não é restrito a evangélico, não é restrito a católico. A Bíblia é um livro que tem princípios para toda a humanidade viver, porque Deus estabeleceu o princípio universal, que é a lei que Ele deixou para o homem conhecer. Seus mandamentos, seus estatutos estão aqui na palavra de Deus. Quem rege o mundo não é a lei do universo, não. Quem rege o mundo é o Deus que criou o universo. Aprendam isso. A Bíblia é para toda a humanidade viver. Agora tem um porém. Quem viver, quem crer, quem se submeter aos conceitos da Bíblia. Por isso que Jesus disse, bem-aventurado os que ouvem e praticam a palavra de Deus. Agora, não tem escapatória, irmão. Você pode correr para qualquer religião, pode dizer eu não creio na Bíblia, eu creio no livro de Buda, eu creio no livro de Maomé, eu creio no livro de Siddhartha Gautama, eu creio no livro de Joseph Smith.
Se você não guardar e não praticar e não viver e não crer e não se converter nos princípios da Bíblia, você pode andar, pode ter, pode acreditar, pode viver o que quiser. O final é juízo eterno, porque quem crê será salvo, quem não crê será condenado, seja ateu ou crente. O que vai prevalecer é a palavra de Deus. Meus amigos, creiam nisso. E eu quero ler um texto aqui desta palavra que está relatado no livro de Marcos, no capítulo 5, versículo 21, diz assim: E passando Jesus outra vez num barco para outra banda da cidade, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto ao mar. E eis que veio um homem da sinagoga, que era príncipe da sinagoga, por nome de Jairo. Vendo Jesus, se prostrou. Ele chega a Jesus, primeira coisa que ele faz é se prostrar a Jesus. Por quê? Porque Jairo entendeu quem era Jesus. Jairo reconheceu que Jesus era Deus, porque Jairo, ele era judeu, e judeu não se prostra a nenhum outro homem. Judeu não se prostra a nenhuma criatura. Os judeus creem que só a Deus deve adorar. E muitos judeus creram em Jesus, adoraram a Jesus, reconheceram Jesus, apesar que a multidão não creu. Jairo trabalhava na sinagoga, era príncipe da sinagoga, tinha uma posição dentro da área eclesiástica do povo de Israel. Mas Jairo, quando viu Jesus, ele se prostrou diante de Jesus. Jairo conhecia os mandamentos: não se prostrar diante de homem, de imagem, de escultura nenhuma. Porque Jairo se prostrou diante de Jesus? Porque Jairo reconheceu que Jesus é Senhor. Aleluia. E o texto diz, versículo 22, e ele chegou, se prostrou aos pés de Jesus e rogou-lhe, dizendo: Senhor, a minha filha está doente, eu te peço, venhas comigo para colocar as mãos nela, para que ela seja curada. E ele foi com Jesus, e ele passou a seguir Jesus. O versículo 24 diz: e foi ele com Jesus, e seguiam uma grande multidão que apertava o Senhor. Então Jairo, ele vai até Jesus em desespero, porque a sua filha estava doente. Ele vai buscar o socorro em Jesus, porque ele reconhece, diante de tudo que ele via Jesus operando, diante de tudo que ele via se falar sobre Jesus, ele creu em Jesus Cristo. E ele foi buscar, ele não olhou para a sua posição, porque os principais da sinagoga, os sacerdotes, não reconheceram Jesus e não queria que ninguém reconhecesse Jesus, porque quem reconhecesse Jesus era expulso pelos sacerdotes de Israel. O povo religioso de Deus rejeitou o próprio Salvador deles. Mas Jairo reconheceu. Jairo deixou posição religiosa para lá. Jairo deixou posição eclesiástica para lá. Jairo foi se converter ao Senhor. Jairo foi se humilhar ao Senhor. E aí ele encontrou o que ele foi buscar. Porque quem se humilha